Mas se o Senhor não estiver com você, você não vai conseguir nada. É você escutar a voz de Deus. É você obedecer a voz de Deus. Tudo isso, por mais que seja palpável, por mais que seja sólido, não é mais sólido do que a nossa rocha, do que a rocha da nossa salvação. Aquele que morreu na cruz por amor a nós e derramou o seu sangue. Eu estava lendo sobre a vida de José, a vida do pai de Jesus, onde esse homem ele tinha planejado, onde esse homem tinha arquitetado toda uma estrutura para se casar, para formar uma família com a sua esposa, Maria. Mas vemos que Deus muda toda a estratégia, Deus muda toda uma história de uma família para salvar a minha vida e para salvar a sua. Vemos que assim como eu, assim como você, José tinha planos, José tinha sonhos de formar uma família. Mas Deus faz algo extraordinário na vida deste homem, aonde ele tinha uma missão de criar, de ensinar a Jesus, o Filho de Deus. José poderia muito bem infamar Maria, porque aquele filho não era dele. Vemos que um homem com sua esposa, a esposa estava grávida e ele logo pensa, esse filho não é meu, não tive relações com Maria. Logo a mente dele começa a pensar de esse filho. Mas no fim, tinha certeza de algo. Vemos que José começa a maquinar, José começa a pensar em largar a sua esposa. Mas José de forma nenhuma, de maneira nenhuma, pensou em defamar Maria. Ele poderia muito bem mandar apedrejá-la, porque era de costume naquela época. José, ele era um homem justo. A intenção dele não era defamar ninguém. A intenção dele não era defamar Maria. Segundo aspecto que eu aprendo com José é ser sensível ao Espírito Santo de Deus. É ser sensível à voz de Deus. Porque ele poderia muito bem não escutar a voz de Deus e abandonar essa missão de criar Jesus. Porque seria uma tarefa difícil, o filho não seria dele. Mas José, ele ouviu a voz. Vemos que José foi um homem justo, José foi um homem sensível à voz de Deus e ele foi obediente a Deus. Deus deu uma missão a José onde ele teria que cuidar do libertador. José ensinou a Jesus os primeiros passos, ensinou a Jesus a sua profissão. Você só vai ter uma vida justa se você obedecer a Deus, se
você for fiel. Você só vai adquirir a sua salvação se você for justo, se você for fiel a Deus, se você obedecer a Deus. Muitas das vezes deixamos de cuidar daquilo que Deus nos deu para cuidar. Muitas das vezes esquecemos de zelar por aquilo que Deus nos deixou para zelar. José poderia muito bem abandonar sua família, porque o filho não era dele. Mas José foi sensível à voz de Deus. José escutou o que Deus queria para ele, a missão que José tinha nesta terra. Eu lhe pergunto, qual a missão que Deus tem dado para você? Você tem cuidado do teu chamado? Você tem zelado pelos seus dons? Você tem cuidado da tua vida espiritual? Você tem cuidado da sua família? José poderia ter te taxado como bobo, mas José não se importava pelo que a sociedade ia dizer. Romanos capítulo 5 diz que eu sou justificado pela fé, tendo paz com o Senhor Jesus Cristo. Ei, eu sou justificado por Deus. Porque aquele filho que José cuidou foi entregue à morte para nos salvar as situações fortes do caráter, as suas provas fortes do caráter. Aleluia! As tribulações fortes da sua paciência. Ligue para o que Deus está pensando de suas atitudes. Ligue se você está fazendo a obra de Deus. Ligue e cumprir o seu chamado. Ligue em forjar o seu caráter, assim como José não tomou atitudes momentâneas. Eu e você também, nós não devemos ter atitudes momentâneas. Nós temos que pensar. Nós temos que pensar antes de agir. Nós temos que pensar antes de falar. Pedir orientação. Ouvir a voz. Pai, assim como José, ele tinha essas três qualidades. Pai, esta noite vai venhamos também ser justo, obedecer e ser sensível à sua voz, ao teu chamado. É você escutar a voz de Deus, é você obedecer a voz de Deus.